A maior tensão mundial que o mundo moderno já viu. O maior conflito armado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Declarações constantes de ataques nucleares capazes de destruir o planeta dezenas de vezes. Esse é o cenário em que o mundo se encontra nesse momento, com consequências tão graves que alguns grupos religiosos passaram a vincular esses acontecimentos a antigas profecias bíblicas sobre o fim dos tempos e início da grande tribulação. Entre esses possíveis sinais, nós estaríamos vivenciando a batalha apocalíptica de Gog e Magog, profetizada por Ezequiel, que traria consequências irreversíveis para a humanidade, sendo teorizada como a possível Terceira Guerra Mundial. Mas será que realmente a Bíblia previu esse conflito? Será que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia seria um sinal da volta de Jesus? Veja tudo o que você precisa saber nesse vídeo. Vamos bibliografar para você. Tudo começou na manhã do dia 24 de fevereiro de 2022. O mundo acordou refém de uma notícia terrível. O presidente Vladimir Putin da Rússia teria iniciado uma ofensiva ao território ucraniano, com ataques simultâneos por terra, água e ar, e em vários pontos estratégicos de cidades importantes do país europeu, fazendo todos os veículos de imprensa internacionais voltarem suas atenções exclusivamente à guerra declarada que se iniciava naquele momento. De lá para cá já se passaram 4 meses desde o seu início, e ainda não tivemos uma resolução do conflito. Além de vários motivos injustificáveis de Putin, ele ameaçou qualquer tentativa de intervenção militar inimiga com uma resposta jamais vista antes na história. Isso foi o suficiente para deixar o mundo em alerta. Afinal, uma guerra de proporções mundiais poderia eclodir desse conflito e colocar em risco a sobrevivência da vida na Terra. Em meio a esse caos, muitas teorias de natureza escatológica surgiram, fazendo ligação a uma batalha bíblica citada no livro de Ezequiel, que estaria se cumprindo nesse momento. Ezequiel previu uma batalha entre Israel e um príncipe chamado Gog, do reino de Magog, que culminaria em um confronto de magnitude cósmica, já que Deus faria uma intervenção divina no conflito, trazendo a vitória às tropas israelitas. Essas teorias ganharam credibilidade depois que alguns teólogos afirmaram que o reino de Magog ficaria geograficamente no território em que hoje seria da Rússia, já que Magog teria se estabelecido ao extremo norte de Israel, criando assim uma correlação entre a profecia e a realidade. Muito se especula sobre as verdadeiras origens desses povos e quais seriam suas descendências, mas tudo o que a Bíblia nos diz sobre seu passado estaria registrado apenas em Gênesis, numa citação sobre a árvore genealógica de Noé, que teria tido um neto chamado Magog. Depois disso, somente em Ezequiel 38 temos mais algumas informações sobre o papel que essa nação teria na batalha envolvendo Israel. Quando chegar aquela hora, você começará a fazer um plano perverso. Você resolverá invadir um país desarmado, onde o povo vive calmo e seguro, em cidades sem muralhas e sem defesas. Este exército numeroso descrito por Ezequiel viria montado a cavalo, usando espadas e escudos, mas a linguagem utilizada no texto seria arquetípica, para explicar algo muito superior em questão de força militar, já que esses tipos de armamentos eram os mais avançados da época, justificando a possibilidade dessa batalha acontecer no cenário atual, com armamentos bélicos de última geração e tecnológicos do mundo moderno, como metralhadoras e mísseis. Há quem diga até mesmo que a bomba atômica teria sido prevista nesse conflito, já que após o primeiro ataque de Gog, a Terra ficaria coberta por uma enorme nuvem de fumaça. Quando nós analisamos o conjunto de informações e circunstâncias que levaram ao contexto da mensagem em que o livro de Ezequiel foi escrito, percebemos que seu estilo literário contém um intenso uso de elementos simbólicos, de linguagem apocalíptica, repleta de hipérboles que seria uma ferramenta ortográfica usada para dar ênfase e exageros a expressões e frases que têm significado figurado ou metafórico. Seu conteúdo também é repleto de revelações mistas, que fazem o receptor da mensagem poder interpretá-las tanto no contexto histórico da época, quanto em um cenário futurístico contemporâneo, dificultando ainda mais seu entendimento.
Porém, o que define se o alvo de Ezequiel seria a sua geração ou a nossa, está nas causas e motivações que resultariam nesse conflito. Para começar, Gog e Magog é um confronto direto com Israel, e não com a Ucrânia. Suas finalidades seriam puramente religiosas, e não políticas, divergindo do que vemos por parte da Rússia até o momento. Outro fator decisivo para esclarecer e desmistificar essa teoria está relacionado ao fato de Israel precisar estar passando por um momento de paz para que essa guerra se iniciasse, totalmente o oposto do cenário geopolítico atual do país. Esse sentimento de paz descrito por Ezequiel se concretizou alguns anos depois de sua previsão, com a reconstrução do segundo templo de Jerusalém, que foi possível após a soltura dos últimos hebreus que estavam exilados na Babilônia pelo rei Artaxerxes, permitindo o reagrupamento temporário dos israelitas em seu país de origem. A reconstrução do templo se tornou símbolo de vitória e libertação do cativeiro, e acabou gerando esse sentimento de tranquilidade temporária prevista pelo profeta. Desde a sua fundação, a Terra Prometida enfrenta grandes problemas de perseguições e opressões de impérios, que continuam se agravando e se estendendo até os dias de hoje, com as chamadas guerras modernas, que desde 1948 assolam o país. Em toda a Bíblia, a utilização de nomes de nações para representar a iniquidade e a corrupção humana sempre foram muito comuns e usados com frequência por seus autores. O Egito, a Babilônia e o Império Romano são exemplos claros dessa forma de comunicação, e no livro de Ezequiel não foi diferente. Gog e Magog não representariam apenas uma tribo bárbara de inimigos hostis, mas representariam todos aqueles que se rebelavam contra Israel. Gog não estaria se referindo a uma pessoa histórica real, apesar de poder ter existido um príncipe com esse nome, mas no momento em que esse termo foi utilizado pelo profeta, foi para representar a personificação de um adversário em comum, e Magog é a simbolização e a união desses opositores. Ezequiel se utilizou da fama que Gog e Magog teriam como inimigos dos israelitas para explicar sua mensagem de um jeito fácil que pudesse ser compreendida, usando elementos do cotidiano conhecidos em forma de códigos para expressar o que Deus havia revelado a ele. A sua profecia nunca foi para o fim do mundo, mas circunstancial para o momento histórico em que ele estava vivendo. Cercado por exércitos de todos os lados, ataques inimigos dia após dia, nação após nação, tendo fim apenas na invasão romana no ano 70. Entre todas as profecias que Ezequiel teria deixado, a promessa da restauração da casa de Davi foi a única delas cumprida com uma passagem de tempo maior que as habituais, concretizada apenas na vinda do Messias à Terra. No capítulo 34 é dito que viria um rei como Davi, que seria o verdadeiro pastor entre as ovelhas de seu rebanho. Se levarmos em consideração que essa passagem foi escrita durante o exílio babilônico e que o rei Davi já estava morto há séculos atrás, podemos concluir ser uma profecia messiânica, cumprida em Jesus, mas nenhuma delas passou desse período. No livro de Apocalipse, João utilizou o mesmo artifício linguístico de Ezequiel, ao mencionar Gog e Magog, para simbolizar os povos que se juntarão a Satanás no fim dos tempos, demonstrando mais uma vez a oposição à Igreja de Cristo. Gog seria Satanás e Magog o seu exército. Apesar do conflito na Ucrânia não se tratar de uma profecia bíblica específica, o seu acontecimento na história mostra o quanto o homem está reverberando um ciclo espiral de erros e repetições do passado, que se aproximam cada vez mais rápido da sua própria autodestruição. A cada ano que passa, o mundo não para de planejar o seu fim, e a cada geração que surge, emergem anticristos sem nenhum compromisso com a sobrevivência de seu próprio povo, justificando os meios com os fins. A tecnologia é a aplicação prática do conhecimento, que deveria buscar a resolução de problemas com métodos científicos, mas que infelizmente acabou se transformando em uma arma de guerra. O homem foi capaz de descobrir a pólvora, mas não foi capaz de descobrir a solução para a paz mundial. Alguma geração terá que ver aquilo que Jesus disse que aconteceria.
Porém, aqueles que tentaram fazer previsões de suas palavras o fizeram para a vergonha de si mesmos e para o desestímulo da fé de milhares de pessoas que não conhecem o Evangelho. Nós devemos seguir crendo em fé naquilo que não é definível, marcável ou calculável, com a certeza de que no tempo certo irá se cumprir. Viva para o dia chamado hoje, mas não se engane, esse sem dúvida é o começo das dores. Agora é a minha vez de perguntar a você: e aí, já se inscreveu no canal? Esse é o momento. Nos ajude a chegar mais longe com essa comunidade, deixando o seu like e compartilhando este vídeo com um amigo. Obrigado pela sua audiência. Espero te ver no próximo vídeo. A todos, tchau!